nono ano, para hoje, vocês irão fazer a 225 e vai fazer uma outra página também. A 225, na questão 1, tá assim, considere a função quadrática, aí ele me deu a função, f de x igual a 2x ao quadrado menos 10, beleza. Determine, na letra A, o f de zero. Quem que é esse zero, gente? É o x. Então, você vai pegar o zero, vai substituir no x e vai calcular esse f de zero. Na B, qual é a concavidade da parábola correspondente ao gráfico dessa função? Justifique. Lembra que eu falei no vídeo? A concavidade é essa abertura. Quando o a, que é esse número, né, que vem junto com x ao quadrado, é maior que zero, a concavidade você vai escrever que é voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, na letra B, você vai escrever ou voltada para cima ou voltada para baixo. E a justificativa, você vai colocar isso daqui. Ah, se você colocou que é voltada para baixo, aí você coloca porque o a é menor que zero. Ah, se você colocou voltada para cima, porque o a é maior que zero. Na letra C, calcule o valor de f de 1, f de 1 vezes f de menos 1. Então, isso aqui é uma expressãozinha, né, que você vai ter que primeiro achar o f de 1, depois achar o f de menos 1 e os resultados você vai multiplicar. Lembrando que vai substituir primeiro para 1, vai achar um valor. Vai substituir depois para menos 1 e vai achar, né, o outro valor. E depois vai multiplicar. Na número 2, determine os zeros de cada função quadrática a seguir. Eu falei no vídeo anterior, o que é o zero de uma função quadrática? É chamar o y de zero. Então, você vai pegar cada função, vai menos x ao quadrado, mais 7x, menos 6, igual a zero. Ou seja, o y vai ser zero. Aí, gente, vai cair numa equação de segundo grau, vai ter que achar delta, x' x duas linhas. Aí, esses valores que você achar para x' x duas linhas são as respostas, porque são os zeros dessa função. Na questão 3, ele fala, é um probleminha que envolve geometria. Então, muitos probleminhas que envolvem área, tá? É probleminha que envolve função quadrática. Então, ele fala assim, ó. O dono de um sítio resolveu plantar seringueiras ao redor de todo o terreno. Então, ó, observa que eu tenho aqui esse terreno, que é de 210 por 70, certo? Em volta dele, essa parte toda vermelha, ele vai plantar com essas árvores seringueiras. Aí ele fala assim, na parte interna do terreno verde, ele resolveu organizar um pomar e construir uma casa. Beleza. Veja a planta a seguir. Determine a área onde serão plantadas as seringueiras em função da medida x. Por que ele falou em função da medida x? Porque para calcular essa área, você depende do x. Então, isso é uma função. Então, gente, o que tem lá? O desenho, o terreno é um retângulo, tá? E esse aqui é o terreno, essa parte aqui que é 70 por 210. Essa parte toda aqui de fora, que é a parte vermelha, serão plantadas as seringueiras. E ele quer saber quanto vale essa área só da parte de fora. Então, o que você pode fazer para descobrir, né, essa área da parte de fora? Se você observar, ó, o que acontece? Ele falou que aqui vale x, né? Aqui vale x, 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 aqui também. Então, essas partezinhas aqui, ó, é tudo quadradinho. Então, você já pode achar a área desses 4 quadrados. Cada um é x por x, então é só fazer x vezes x, que aí você vai encontrar. Lembrando que no final você vai ter que juntar esses 4, porque é em volta de tudo. E tá vendo que sobrou aqui 2 retângulos aqui iguais, e essa parte de cima com essa parte de baixo são 2 retângulos maiores. Então, qual é a área desse retângulo, por exemplo? Ó, aqui vale 70 e aqui vale x, então ele equivale 70x, porque é base vezes altura. Se aqui vale 70x, aqui também vale 70x, gente. E aqui ó, é um outro retângulo onde tem 210 vezes x, que também é a mesma coisa embaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai achar a área desses retângulos, pequenininho, desse retângulo, né, que é igual a esse retângulo igual a esse,
esses 4 quadradinhos, depois você vai somar, você vai chegar numa expressão algébrica de uma forma mais reduzida, que aí vai ser a área, certo? E vocês irão fazer para mim também, lá no final do capítulo, as questões de marcar. Eu quero que vocês façam lá na 232 as questões 1, 2 e 3. Na questão 1, ele me deu um gráfico e vocês irão olhar para o gráfico e vai calcular f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3 e mais f de 4. Tia, mas como é que eu vou saber isso? Ele só me deu um gráfico, né? Porque geralmente quando vocês fizeram atividade com isso, só que ele dava a função para você substituir. Por quê? Esses números aqui é quem? São os valores de x. Mas não tem problema, gente, é só olhar no gráfico. Por exemplo, ó, vou fazer o f de 0. Para x igual a 0, o valor de y tem que ser o quê? No caso, tem que ser na reta y, certo? Então, ó, para x igual a 0, se você observar aí, o y vai ser 0 também. Olha aqui no gráfico, ó. Ó. Se você olhar aqui, ó, você vai olhar para f de 0. Então, x é 0, você vai procurar. Se o x é 0, o valor do y vai ter que estar em cima do y, porque o x é 0. Então, x 0, então no caso aqui, tá vendo que a retinha parte daqui? Ou seja, ela tá tocando nessa origem. Então, f de 0 vai ser, ó, f de 0, 0. Mas, aí o f de 1, ó, o f de 1 significa que o x é 1. Então, você vai olhar aqui, ó, x1 aqui, e ele tá ligando com quem aqui, ó, o ponto dele, ó, que tem que passar em cima da retinha, né? Então, 1 com 1, então o y é 1, então vai ser 0 mais 1. Aí depois você vai achar, ó, o f de 2, o 2 tá aqui. Vê com quem que o 2 está ligando no y para formar esse ponto aqui. Depois o f de 3, a mesma coisa. E o f de 4, observa que o f de 4 é como se tivesse um ponto aqui, ó, porque a reta tá passando aqui. Para o x ser 4, né, como passou aqui em cima da reta, é porque o outro é 0. Então, o f de 4 aqui seria o quê? 0. Aí você vai somar os valores e com certeza você vai achar uma opção para marcar. Na número 2, vocês irão ler e irão interpretar qual das funções aí, né, traduz esse probleminha, tá? E na questão 3 é a mesma coisa da 1. Vocês vão ter que ir olhando no gráfico, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico, f de 0. Então, o x é 0. Para o x ser 0, você já sabe que vai ter que ser um valor, essa reta, você vai pegar o valor que está passando pela reta y. Olha aqui, no 1. Então, esse f de 0 é o quê? É 1. Então, 1 mais. O f de 1, então o x está aqui. 1 com quem? Com 3. Então, isso aqui vai ser 3. Então, 1 mais 3. E o f de 2, ó, tá com 5. Então, vai ser o 5. Então, 1, né? Mais 3, mais 5. Vai somar e vai ver quanto que dá. Tá bom? Então, vamos fazer. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijos.